salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja muito bem-vindo a mais um ensino, dando continuidade à nossa abordagem sobre temas relacionados aqui que nós chamamos de moral sexual, ou seja, como é que a igreja, na sua experiência bimilenar, entende a sexualidade humana, entende o valor do amor humano expresso na corporeidade, no ato sexual, nas relações e assim por diante. No ensino passado, nós falamos sobre as ofensas à castidade, é assim que o catecismo classifica, e passamos de maneira muito rápida, muito sintética, pelos 7 elementos, né? Luxúria, masturbação, fornicação, pornografia, prostituição, estupro e incesto, certo? E agora, dando continuidade ao nosso ensino, nós vamos falar também sobre outra temática ligada à moral sexual e de muita atualidade também para os nossos dias. Mas antes disso, vamos mais uma vez pedir a Deus a sua graça sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos colocamos mais uma vez, Senhor, em Tua presença e agradecemos uma vez mais pelo dom da nossa vida e por nos ter criado seres sexuados, homens e mulheres com capacidade, com energia para nos comunicarmos aos outros, para amarmos uns aos outros. Obrigado porque homem e mulher possuem essa dignidade, esse dom de amar-se mutuamente. Obrigado, Senhor, pelas relações que fazem parte da nossa vida, de amizade, de parentescos. Obrigado pelas relações pai, filho, esposa, esposa, amigos, irmãos, porque essas relações de fato nos enchem de plenitude, de alegria, e elas nos dão realização e alegria para além de qualquer conquista humana, de qualquer bem material. Mas obrigado, Senhor, principalmente por termos conhecidos a Ti, por termos sido atraídos pelo Teu amor e nos tornado seguidores Teus por meio da fé, por meio da igreja. Nós agradecemos por tudo isso. E que mais uma vez esse conhecimento, esse momento de nos debruçar mais uma vez sobre o ensinamento da igreja, gere em nós alargamento da nossa mentalidade, do nosso coração, para compreender de maneira correta a vocação à qual fomos destinados, que é ao amor. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, invocada por nós como sede da sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tomar o Catecismo da Igreja Católica, a partir desse número que eu citei, né? 23, não me recordo agora ao certo, mas que fala sobre as ofensas à castidade, você há de perceber que dentro do item ofensas à castidade não há referência nenhuma à questão da homossexualidade, mas o catecismo distinguiu, traz um item especialmente com esse título, né, a castidade e homossexualidade, exatamente para fazer uma diferenciação que é a partir dela que a gente parte exatamente nesse ensino, falando mais exatamente sobre o fenômeno tão complexo, tão amplo, tão profundo que é a homossexualidade. O fato de existirem cada vez mais, de maneira mais evidente diante de nossos olhos, homens e mulheres com orientação homossexual. Isso aqui é um tema extremamente atual, mas ao mesmo tempo extremamente delicado, complexo, né? Sobre o qual devemos falar, primeiro que tudo, com um profundo respeito, porque envolvem pessoas concretas. É preciso falar também evitando reducionismos, evitando abordagens estereotipadas acerca dessa temática. E para isso, certamente,
também nessa matéria, o magistério da igreja nos ajuda, as ciências humanas também nos dão sua contribuição para que a gente entenda essa dimensão de maneira equilibrada, coerente, né? Sem partir para aqueles dois extremos que eu mencionei nos primeiros ensinos acerca dessa dimensão da sexualidade, que é o extremo seria uma abordagem rigorista, puritana, né? Legalista da sexualidade, e a outra seria uma abordagem completamente relativista, liberal, né? Então, a igreja e a fé sempre nos propõem um equilíbrio, e isso não só em matéria de moral. Eu acho tão bonito, por exemplo, aqui são parênteses, o fato de que nas querelas, lá nos inícios da igreja, nos primeiros séculos, quando se estava entendendo quem era Jesus, e tinha algumas pessoas que diziam, Jesus ele é só Deus. E outros chegavam e diziam, não, Jesus é só homem, ele não possui uma natureza divina. E ficava essa briga, esse conflito entre os que defendiam que ele era só divino, o outro que era só humano. E vem a igreja e diz, não, em Cristo nós vemos as duas naturezas, divina e humana. A igreja sempre procurou integrar esses elementos. Então nunca somente uma visão daqui, nem somente dali, mas como integrar isso de maneira adequada, né? Então, antes de entrar nesse elemento que eu falei, né, por que a igreja no catecismo separa essa questão da abordagem da homossexualidade desse item, as ofensas à castidade? Antes de chegar lá, algumas observações importantes. Primeiro, que a igreja possui muitos documentos e pronunciamentos oficiais acerca das pessoas homossexuais. Tem o catecismo, tem documentos desde a década de 70 sobre matéria, tem os documentos emitidos pelo Vaticano, pela Cúria Romana, né? Congregação para a Doutrina da Fé, Congregação para a Educação Católica. Temos pronunciamentos dentro de textos, exortações de papas sobre isso. Textos do Pontifício Conselho para a Família, né? Antigamente era só para a família, hoje em dia esse conselho já foi integrado a outros. Mas, enfim, para dizer que há uma variedade de textos do magistério sobre a matéria, né? Não vai ser possível passarmos por cada um deles, primeiro porque não temos tempo para isso, depois eu acho que também não seria esse o objetivo do curso, né? Um curso somente sobre essa temática, mas teríamos pano para manga, como a gente diz popularmente. Mas um outro elemento, a igreja, ela demonstra ter evoluído na sua percepção acerca da homossexualidade. E isso, inclusive, é evidenciado por diversos autores que sustentam essa opinião e que demonstram, inclusive, isso, fazendo uma amostragem, uma exposição dos pronunciamentos da igreja, por exemplo, da década de 70 para o que a igreja afirma agora. Aí você pode perguntar, mas será que essa evolução não sinaliza que a igreja está cedendo a uma visão liberal em questões de ética sexual ou caindo num relativismo moral? Eu diria que não. E digo isso com muita tranquilidade, também como estudioso do magistério, também da teologia moral e tudo mais. Eu acho que essa evolução está mais vinculada a uma maturação que a igreja vai alcançando com o passar dos tempos e vai alcançando por meio do estudo, por meio da reflexão, né? Tanto dos seus pastores como também dos teólogos que não exercem funções de guia, de pastoreio das almas, né? Aqueles que se dedicam especialmente a uma área chamada hoje ética teológica ou teologia moral e tudo mais. Mas também é uma evolução que vai acontecendo por meio da prática pastoral, porque cada vez mais a igreja, dentro da sua estrutura, da sua organização, do seu trabalho missionário, do seu trabalho pastoral, cada vez mais a igreja católica, leigos, padres, bispos, até catequistas, eles lidam com realidades dessa natureza, de pessoas que se definem ou estão em processo, digamos assim, de esclarecimento dessa dimensão da orientação sexual, mas que se definem como pessoas homossexuais.
E quando eu digo que a igreja evoluiu na percepção da homossexualidade, também para isso contribuiu o avanço das ciências. Hoje a sexualidade humana as pessoas homossexuais, elas são também objeto de estudo, de reflexão da psicologia, da antropologia, da neurociências, que traz também diversos elementos relacionados à constituição neurológica do indivíduo, né? A fisiologia e uma série de ciências aí que vão ajudando, trazendo elementos, complementando e nos fazendo entender essa questão tão complexa, tão difícil de ser compreendida por nós, que é a homossexualidade, né? Então, durante pelo menos esses 2 ensinos, vamos tentar resumir essa temática em 2 ensinos. Nós iremos, obviamente, nos remeter preferencialmente ao magistério, que tem inclusive por base, por fonte, sobretudo as Sagradas Escrituras, mas também trazer em algum momento, embora deixando claro, porque se você também estuda essas temáticas dentro, inclusive, do campo da Igreja Católica, existem, às vezes, divergências de opiniões. Existem, inclusive, teólogos que discordam da visão do magistério da Igreja, né? Então, é sempre importante, quando isso acontecer, se por acaso isso acontecer na exposição, eu vou sempre dizer, embora haja pessoas, teólogos ou estudiosos que pensam assim, esse não é o parecer oficial da igreja. Mas é importante também ter contato com suas visões, porque isso amplia também e nos faz perceber a complexidade do tema, da questão. Tá certo? Então como fizemos em relação à castidade e às ofensas à castidade, vamos partir do Catecismo da Igreja Católica. Ele vai ser nossa referência primordial, mas como eu disse, diversos outros textos o magistério tem que abordam essa questão. Mas uma primeira consideração que eu já fiz, o Catecismo não trata a homossexualidade dentro do item ofensas à castidade, mas no outro tópico chamado castidade e homossexualidade. Com isso, o Catecismo da Igreja Católica já quis fazer uma distinção fundamental entre condição homossexual e os atos homossexuais. A meu ver, isso aqui é uma opinião minha, um parecer meu, a julgar também pela experiência, pelo acompanhamento e tudo mais de pessoas dentro da igreja, a meu ver, essa é uma distinção que poucos fazem. Quando alguém diz fulano ou fulana é homossexual, as pessoas elas não conseguem fazer essa distinção que o próprio catecismo faz. Estamos nos referindo à condição da pessoa, à orientação sexual, usando uma terminologia mais atual, né, daquela pessoa, ou estamos nos referindo diretamente à maneira, aos atos ligados à sua condição, à sua orientação sexual, à sua condição homossexual. Porque isso aqui é muito importante, porque quando diz, muitos dizem, né? A Bíblia condena veementemente a homossexualidade. Nunca nos esqueçamos que quando existem textos na Bíblia, e daqui a pouco eu vou indicar também uma leitura nesse ponto para aprofundar, que é do próprio magistério também da igreja, sempre que na Bíblia existe menção à homossexualidade, a Bíblia está sempre levando em conta, está sempre considerando os atos e não a condição homossexual. Então, a condição homossexual, por si mesma, não é em si pecaminosa, nem é pecado. Pelo contrário, a igreja vai inclusive dizer, daqui a pouco nós vamos chegar lá, que um número muito grande de pessoas não escolheram essa condição, né, mas experimentam essa condição. Então, aqui já é uma distinção fundamental. Estamos falando de, quando a gente diz uma pessoa homossexual, estamos nos referindo primordialmente a uma condição dela, que vai para além da escolha que ela fará depois
acerca de como vai vivenciar essa sua condição. Do mesmo jeito que uma pessoa heterossexual, primeiro nós falamos da condição dela de heterossexual e não lançamos a priori um julgamento acerca das escolhas que ela fará na forma de viver sua condição heterossexual do ponto de vista prático na relação com os outros. Então, o mesmo se aplica à pessoa homossexual, certo? Uma outra coisa também que é importante chamar a atenção. Você vai perceber que se você ler o catecismo, principalmente esse item ligado às ofensas à castidade, ligado à sexualidade humana e nesse item que o catecismo trata da homossexualidade, você não vai encontrar a expressão homossexualismo. Não vai encontrar. Você vai encontrar a pessoa homossexual, condição homossexual, atos de homossexualidade, mas você não vai encontrar o termo homossexualismo. Isso aqui também é um elemento importante de se observar, porque esse sufixo ismo, dentro da linguagem médica, psiquiátrica, por exemplo, refere-se sempre à patologia, à doença, né? E o catecismo já deixa claro ali que, para a igreja já ali na década de 90, quando o catecismo foi publicado, já era claro para os organizadores do catecismo, em conformidade e em comunhão com o Papa João Paulo II, que foi quem pediu a elaboração do catecismo, já estava claro que a homossexualidade ela não poderia ser classificada já como uma patologia, como uma doença. Então, nós não vamos encontrar o termo homossexualismo. E esse termo, inclusive, ele é um termo inadequado, exatamente porque o sufixo ismo, ele sempre se remete a uma patologia, a uma doença. E não seria correto, inclusive do ponto de vista da antropologia cristã, da doutrina cristã, classificar essas pessoas como pessoas doentes, com algum tipo de patologia. Certo? Então, esses dois elementos importantes para situar dentro daquilo que às vezes não fica tão evidente. Distinção entre condição homossexual e atos homossexuais e a ausência do termo homossexualismo dentro do catecismo. Mas antes de continuar destacando alguns pontos do catecismo, vamos lembrar também 4 elementos que são fundamentais. Primeiro, todo homossexual, homem ou mulher, masculino ou feminino, é uma pessoa. Por isso nós dizemos preferencialmente a pessoa homossexual. Isso aqui é uma questão de linguagem, de terminologia, mas que diz muito, sabe? Porque quando a gente se dirige a alguém que é heterossexual, a gente não diz o heterossexual. A gente diz o nome do sujeito, diz quem ele é. Do mesmo jeito, quando nos referirmos a alguém que possui essa orientação homossexual, é preciso sempre enquadrá-la dentro da sua pessoalidade. Quando eu digo a pessoa homossexual, eu estou colocando a dignidade dela anterior até mesmo à sua orientação sexual. Volto a dizer, isso parece uma coisa boba, simples, mas não é. Aqui eu já estou dizendo que, para mim, existe uma pessoa ao qual estou me remetendo, ou me referindo, ou estabelecendo um determinado tipo de relação. Então eu não coloco a orientação sexual dela ou a condição homossexual dela como elemento primordial, mas eu coloco o fato dela ser pessoa. E aqui já o segundo ponto. Como pessoa que merece o nosso completo respeito, tanto nas palavras como nos atos. E aqui é um elemento que, inclusive, está muito claro dentro do magistério da igreja. As pessoas homossexuais, elas merecem o nosso respeito, porque elas são pessoas, dá para entender? Então, para além, volto a dizer, de como é que ela vive sua condição, de como é que ela lida com o seu elemento, com a sua sexualidade, com
com aquilo que está dentro dela, com a sua dimensão psíquica, fisiológica, espiritual, para além disso, merece o meu respeito. E esse respeito se traduz tanto nas palavras como nos atos. Então, eu preciso tratar um homossexual, seja ele masculino ou feminino, preciso tratá-lo como pessoa, sem desprezá-lo, sem ser indiferente, sem utilizar termos, piadinhas para se referir a essas pessoas por causa de sua condição. Eu preciso tratá-las como elas merecem, porque elas possuem uma dignidade inerente ao fato de serem pessoas. E isso para mim é fundamental, para além de como ela vive concretamente sua sexualidade. Perceba que esses princípios são os mesmos que nós utilizamos na lida com pessoas heterossexuais. O princípio é o mesmo, de respeito porque são pessoas. Terceiro, as pessoas homossexuais também são filhos de Deus, filhas de Deus e, portanto, nossos irmãos. Né? Eu lembro aqui de um teólogo brasileiro da área de moral muito conhecido, né? Antônio Moser, já faleceu, e ele já escrevia de maneira muito profética, lá na década de 90, né? As pessoas homossexuais, os irmãos que Deus nos deu, já falando dessa dimensão do respeito e da consideração que devemos ter por essas pessoas, porque são filhas de Deus também, portanto, nossos irmãos são filhos de Deus. Então, isso aqui já vai justificando e dando embasamento para a postura que nós devemos ter frente a esses irmãos, né? E quarto ponto também, que eu acho que é um equívoco, eu tenho a impressão que isso é um equívoco muito, muito presente, inclusive dentro da própria Igreja Católica. Do mesmo jeito que eu disse que nós não fazemos uma distinção entre a condição homossexual dos atos homossexuais, para a gente, quando a gente diz alguém é homossexual, a gente já está dizendo, já olhando para ela como alguém que vive sua condição do ponto de vista de prática homossexual efetiva, e isso não é verdade. Também há um outro equívoco, que é associar homossexual a promíscuo, como se homossexual fosse sinônimo de promiscuidade. E isso também não é verdade. Existem inclusive pessoas heterossexuais que são mais promíscuas do que mesmo homossexuais. Então é preciso ter muito cuidado também que quando nos referimos a homossexuais, seja do sexo masculino ou feminino, nós não estamos nos referindo não estamos com isso denominando a pessoa, entendendo com isso que ela é promíscua, que ela é desrespeitosa, que ela vive sua sexualidade de maneira debochada. Existem pessoas homossexuais que agem assim? Existem. Existem heterossexuais que agem assim? Existem. Mas fazem e agem assim não por causa de sua orientação sexual. Isso depende de outros fatores. Uma coisa não é sinônimo da outra coisa, certo? Por que é importante colocar isso? Porque a primeira coisa que nós devemos ter em mente são esses princípios, esses valores que estão presentes no próprio ensinamento da igreja e que às vezes a gente esquece. E talvez até, como eu entendo também, porque querendo ou não, existe um clima cultural, existe movimentos, inclusive políticos, ideológicos, que querendo ou não, querem impor, do mesmo jeito que alguns criticam a heteronormatividade, ou seja, ser hétero seria a norma da sociedade, em detrimento e gerando uma postura de preconceito, de discriminação e de rejeição da pessoa homossexual. Me parece que hoje se tende para o inverso, a uma hetero-homossexualidade, ou a uma homonormatividade, corrigindo. Né? Então, eu sei que existe
um clima cultural, político, ideológico que às vezes pressionam-nos também, nós que somos cristãos e que entendemos, por exemplo, o valor da sexualidade, do matrimônio cristão entre homem e mulher, da família e tudo, e às vezes como um meio de defesa, de reação, a gente tende também a descer de sola sobre essas realidades. É preciso ter prudência, paciência, discernimento. Uma coisa é essa linha cultural e ideológica que age nessa perspectiva. Outra coisa são as pessoas que vivem essa condição, muitas delas, inclusive, que não partilham dessa visão política e ideológica da homossexualidade, mas que vivem dramas muito concretos, inclusive sofrimentos muito concretos. Então é preciso distinguir uma coisa da outra, né? E é possível, eu digo isso, inclusive por experiência de acompanhar também pessoas assim, é possível sim você continuar resguardando valores como o matrimônio, a união entre homem e mulher, a fecundidade própria do matrimônio, continuar resguardando isso sem desprezar, sem acusar, sem julgar, sem condenar, sem ferir as pessoas que possuem orientação diversa, orientação sexual diversa de uma condição heterossexual, certo? É possível sim, e eu acho que é nesse sentido que a igreja sempre se esforça a nível de magistério e de prática pastoral. Vamos voltar então ao catecismo, a partir do número 2357 até são dois números só, 2357 e 2358. Nesses dois números, em que o catecismo discorre sobre a realidade da homossexualidade, eu vou passar por várias expressões desses dois números, né? Destacando, acentuando, aprofundando o sentido, o significado daquilo que às vezes numa leitura rápida, corrida, a gente não seria capaz de captar, certo? Primeiro, o conceito. O catecismo define a homossexualidade como as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Como eu falei agora há pouco, o catecismo foi escrito no início da década de 90. Foi publicado, me parece, no ano de 92. Houve a publicação oficial do catecismo. Dentro do conceito, existe um elemento que talvez hoje, se o catecismo fosse reescrito, seria provavelmente, estou sendo aqui muito ousado, né, de dar um palpite acerca daquilo que deveria conter no catecismo, mas faço isso não de maneira arrogante nem presunçosa, é apenas uma opinião, né? E eu acho que muitos concordam também com isso. Porque o catecismo ele frisa mais exatamente a dimensão da atração sexual entre pessoas do mesmo sexo, e essa atração seria exclusiva ou pelo menos predominante. O que significa isso? Exclusiva, no caso o homem que só sente atração sexual por homens, mulheres que só sentem por mulheres. Ou predominante. Existem também situações assim, em que um homem sente atração por homem, mas também sente um pouco de atração por mulher, mas o elemento da atração seria predominantemente por pessoa do mesmo sexo, embora sinta também. Talvez hoje mais dentro da categoria, que eu não vou entrar aqui, que se classificou hoje como bissexualidade, alguém que tem atração por ambos os sexos, atração sexual por ambos os sexos. Mas por que eu acho que se o catecismo fosse reescrito hoje, nesse item, nesse ponto, haveria uma pequena alteração? Porque hoje estudos atuais, estudos das últimas décadas, mas até um pouquinho mais anterior, apontam que a dimensão da atração dentro do fenômeno da homossexualidade não está restrita somente à dimensão sexual. Não existe somente a atração sexual, genital, de homem para homem e de mulher para mulher.
existe também uma atração afetiva. Do mesmo jeito que, dentro de uma experiência heterossexual, talvez o primeiro elemento que se apresenta, vamos imaginar, um homem vai namorar com uma mulher. Dentro desse processo, independentemente da faixa etária, né? Dentro desse processo, o primeiro elemento que aparece é a atração afetiva. Ou seja, algo que me atrai, imaginar eu como homem, né? Algo que me atrai na menina e que está relacionado aos afetos, às emoções, aos sentimentos. É bom estar com ele ou com ela, me relacionando, sua presença me agrada, sua conversa é atraente para mim. Né? Eu experimento essa dimensão no âmbito mais afetivo. E só num segundo momento é que haveria também a atração sexual. De modo geral, grosso modo, seria essa a ordem da coisa. A atração primeiro no âmbito afetivo, depois no âmbito sexual. Existem estudos que apontam também que dentro da realidade homossexual, o princípio seria o mesmo. Recentemente eu tive, inclusive, acesso a autores que dizem que pesquisas demonstram que a primeira atração que existe, ou a atração predominante que existe entre pessoas homossexuais, é na dimensão afetiva inicialmente, para depois ser na dimensão erótica. Então, por isso que eu digo que a homossexualidade, segundo o catecismo, designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, e nós poderíamos dizer e afetiva, exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Isso aqui é o conceito, é como o catecismo define a homossexualidade. Depois de conceituar, o catecismo faz uma outra afirmação também muito interessante, que talvez poucos tenham atinado para isso, se já leram esse número, né? 2357. Diz que a homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Então não é, por isso que eu digo, é um fenômeno complexo, profundo, diante do qual nós precisamos ter muita paciência, muita reverência, muita sobriedade ao abordar temas dessa natureza, porque se trata, a própria igreja reconhece isso, não existe uma forma única com que ele se manifesta ao longo dos séculos e das culturas, veja, dos séculos, mas também das culturas. E quando a gente fala de elemento cultural, a gente fala de variações que existem concomitantes, ou seja, estamos no século XXI, mas existem elementos culturais próprios do Brasil, em pleno século XXI, que diferem, por exemplo, de um país como a África, ou de um continente como a África. Existem essas diferenças culturais e existem as diferenças também dos séculos, ao longo dos séculos. De repente, o que se viveu no século V já não é mais a mesma coisa que se viveu na mesma cultura, o que se vai viver, o que se vivenciou no século VIII, X e assim por diante. Então, não é um fenômeno único, uniforme, né, que se manteve sempre a mesma coisa ao longo dos séculos e das culturas. Não, aconteceram variações. E a igreja reconhece isso, certamente se valendo também da pesquisa, do estudo, principalmente no âmbito da antropologia, acerca desse fenômeno, né? A igreja reconhece isso. Terceiro, sua gênese psíquica, é assim que o catecismo se refere, sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha só, se eu estou lidando com uma realidade que não se explica, ou seja, mais exatamente a sua gênese, ou seja, a sua origem, porque muitos se interrogam, cristãos e não cristãos, ateus, gnósticos, enfim. Qual a origem da homossexualidade? De onde ela provém? Como é que se explica isso? E o catecismo foi escrito em 1992 e afirma já isso, que sua origem continua inexplicada. E é preciso dizer, estamos no ano de 2024, já se passaram 32 anos praticamente que o catecismo foi publicado.
E eu preciso dizer também, com base em estudos, que a origem da homossexualidade ainda continua inexplicada. Tudo que se pode dizer até hoje, e nesse ponto existe muita concordância de pensamento entre autores cristãos, autores não cristãos, pesquisadores, estudiosos sérios das mais diversas áreas de conhecimento, de que a homossexualidade estaria vinculado, a origem da homossexualidade estaria vinculada a uma série de fatores que vão se conjugando. Existem elementos ligados à questão neurológica, questão ligadas inclusive à dimensão fisiológica do indivíduo, células, o processo de formação embrional do sujeito, questões ligadas ao processo educacional, o ambiente em que a pessoa viveu, foi educado, questões ligadas a experiências que o sujeito fez ao longo da sua vida, principalmente na sua primeira infância, a influência também da cultura. Então, não existe um elemento único que diga, por causa disso é que aquela pessoa é homossexual. Não existe um elemento, é uma conjugação de fatores. Existem estudos atuais que talvez apontem para elementos genéticos que poderiam também influenciar. Alguns definem de maneira talvez um pouco precipitada, alguns definem, vou utilizar o termo como alguns chamam, espécie de gene gay, como é definido por alguns, mas essa visão de que isso estaria impresso na genética e isso seria determinante para uma pessoa ser homossexual. Isso não é partilhada nem respaldado por muitos outros estudiosos, Existe uma linha que pende para isso. Mas é preciso dizer que a origem da homossexualidade continua ainda inexplicada. E por isso, se é um fenômeno difícil de se entender, de se explicar, do ponto de vista pelo menos da sua origem, volto a dizer, isso já justifica por si mesmo a ponderação, a sobriedade que nós devemos ter ao nos referir a esse fenômeno, a essa realidade humana, tão presente nos nossos dias, tão diante dos nossos olhos, certo? E para terminar esse primeiro ensino sobre essa questão da homossexualidade, o catecismo ainda afirma: um número não negligenciável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Um número não negligenciável. Isso aqui é uma maneira elegante de dizer um grande número de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais. Esse termo tendência está presente no catecismo, mas alguns não dizem que esse termo já é inadequado. Por exemplo, psicólogos, inclusive amigos meus, dizem que não se usa mais esse termo na psicologia, tendência homossexual. Se diz condição homossexual, orientação homossexual. Mas eu estou me referindo a um termo que ainda está presente no catecismo. Um número muito grande de homens e mulheres que apresentam a tendência homossexual e que são, como diz o catecismo, profundamente enraizadas. O que é isso? Uma condição homossexual, porque dizem psicólogos, estudiosos que alguém no processo de desenvolvimento da sua sexualidade, vamos dizer, me referi agora há pouco, em relação à masturbação, a um adolescente, a um jovem. Na fase em que ele está se desenvolvendo, alguns dizem, a pessoa pode ter, até por uma ânsia de curiosidade, pode ter experiências homoafetivas no campo, seja meramente afetivo, de relação com outro, se apaixonar, um homem se apaixonar por outro homem, seja no campo mesmo erótico, de ter realmente uma relação homossexual. Mas isso é um elemento transitório. A pessoa teve aquela experiência ali e depois fazia parte de um momento de imaturidade dela, do processo de desenvolvimento, fazia parte de um processo de curiosidade, de experimentar, saber como era aquilo, mas ela não é uma pessoa homossexual, usando o termo catecismo, profundamente enraizada ou profundamente radicada, como
usa o termo, um outro documento da Igreja da Congregação para a Educação Católica. Existem homens e mulheres em grande número que apresentam isso, uma homossexualidade profundamente enraizada, diferente de uma homossexualidade que alguns chamariam de transitória, né? E que por conta disso, dessa condição profundamente enraizada, não está ao dispor da liberdade dela, da escolha dela, dizer quero ou não quero ser homossexual. Dá para entender? Então, o Catecismo reconhece um grande número de pessoas e mulheres, inclusive cristãs, inclusive católicas, apresentam essa condição, uma homossexualidade profundamente enraizada e que está para além do querer ou da escolha dele experimentar aquilo, sentir ou não aquela condição. Então nós paramos por aqui e vamos dar continuidade a esse mesmo tema no próximo ensino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Sainte Marie, Mère de Dieu,